endometriose nada mais é do que a presença de tecido endometrial, ou seja, aquele tecido que reveste a cavidade uterina fora da sua localização habitual, ou seja, fora do útero. Isso pode ser no ovário, nas trompas, no intestino, na bexiga, em qualquer outro local do corpo. Isso define endometriose. É uma doença extremamente importante da saúde feminina porque ela leva a consequências graves. Uma delas é a dor pélvica, principalmente a cólica menstrual, e a outra grande consequência é a infertilidade, ou seja, a dificuldade para engravidar. A real prevalência da doença, ou seja, quantas mulheres têm, a gente não sabe. Porque para fazer o diagnóstico a gente precisa de um procedimento invasivo, seja uma laparoscopia ou uma laparotomia, ou seja, uma cirurgia, para poder identificar esse tecido que está no lugar errado, fazer uma biópsia e, após o estudo anatomopatológico, definir que aquele tecido é igual ao que está dentro do útero. A gente tem estimativas, e essa estimativa fala em cerca de 10% das mulheres que menstruam, ou seja, 10% das mulheres durante o período reprodutivo ou têm, ou tiveram, ou vão ter endometriose. Isso quando a gente fala em Brasil, usando a faixa etária de incidência, a gente fala em um número de 6 milhões de mulheres portadoras da doença. O diagnóstico da endometriose, hoje a gente tem trabalhos no mundo inteiro que identificaram que entre a paciente começar a ter algum sintoma da doença e um médico falar que ela tem endometriose e começar o tratamento, isso leva de 8 a 10 anos, dependendo do país. Qual que é o problema dessa demora no diagnóstico? Endometriose é uma doença que pode ser progressiva, ou seja, ela pode aumentar com o passar do tempo. Quando ela é grave, avançada, a gente tem muito mais dificuldade de tratamento, por isso que a gente busca muito o diagnóstico precoce. Qual que é o principal problema, qual que é o principal objetivo que a gente tem como universidade ou como sociedade de endometriose para fazer o diagnóstico precoce? É a valorização do principal sintoma da doença. O principal sintoma da doença é a cólica menstrual. Então, é um sintoma importante, é uma cólica forte, mas que geralmente não é valorizada. A mulher acaba achando que faz parte do universo feminino menstruar com dor. Ela tem que menstruar com dor para ser feminina. Quando na verdade isso não acontece. Tá? Toda mulher que menstrua e tem muita cólica, isso pode ser um sinal da doença e aí a gente tem que tomar as providências para ir atrás do diagnóstico e consequente tratamento. Quando a gente vai tratar, devido a essa demora no diagnóstico, e isso é extremamente frequente, quando ela aparece para a gente para tratamento, ela vem com uma série de outras alterações, como assim, por exemplo, alterações emocionais, alterações osteomusculares. Então a gente sempre procura tratar a mulher como um todo. A gente já sabe que tratar só aquelas lesões que estão na pelve, por vezes não funciona. Então a gente precisa dar atenção à demanda de alguma ajuda psicoemocional, alguma ajuda fisioterapêutica e assim por diante. Além do tratamento da doença em si, que aí pode ser com medicamento ou com cirurgia, dependendo da gravidade, dependendo de uma série de outros fatores. Então, a dificuldade de gravidez espontânea depende da intensidade da doença. Quanto mais endometriose ela tiver, maior vai ser a dificuldade de gravidez espontânea. Não necessariamente ela não vai conseguir engravidar, mas a gente sabe que em estágios avançados ela vai ter muita dificuldade e provavelmente ela vai precisar de ajuda médica, seja com cirurgia ou com reprodução assistida, que é o bebê de proeta. Na Unifesp, o setor de endometriose, ele tem uma linha de pesquisa que procura buscar a origem da doença. E a gente acredita que a origem da doença possa estar dentro do útero mesmo. Ou seja, aquele tecido que a mulher menstrua todo mês, ele já é alterado naquelas que têm endometriose. E nós temos uma série de pesquisas já que demonstraram isso. Quando a gente compara o tecido uterino de uma mulher com a doença e o tecido uterino de uma mulher sem a doença, eles são diferentes. Para que serve essa pesquisa? Então, toda pesquisa de origem da doença, ela deve ter uma finalidade prática. Baseado nessas alterações que estão dentro do útero, a gente procurou verificar nesse trabalho, que foi um trabalho de uma tese de doutorado do aluno Alexander Kopperman, que eu orientei. A gente procurou ver se no colo do útero também esses tecidos são diferentes. E aí a gente fez uma coleta de material que é semelhante ao Papa Nicolau, uma escovinha de Papa Nicolau, ou seja, a gente faz em ambiente ambulatorial, no consultório, não precisa de anestesia, nada. E a gente descobriu, a gente investigou centenas de genes, a gente descobriu alguns genes que estão expressos ou eles se apresentam de uma forma diferente naquelas que têm endometriose.
Isso sinaliza talvez uma diferença nesses dois tecidos, o que vai permitir no futuro, depois de algumas etapas, propor, talvez em médio ou longo prazo, um teste diagnóstico não invasivo. E tendo um teste diagnóstico não invasivo, que pode ser feito no consultório, no ambulatório, a gente talvez consiga identificar mais cedo as mulheres com a doença, consiga intervir mais cedo também e impedir que a doença avance e tenha todas essas consequências em relação à diminuição de qualidade de vida por causa da dor ou a diminuição da capacidade de uma gravidez espontânea. O que a gente teve como resultado desse trabalho é uma sinalização de que isso é possível. E aí existe uma série de outras etapas que devem ser cumpridas até a proposta de um teste diagnóstico. O passo seguinte desse trabalho é fazer o que a gente chama de validação. Ou seja, a gente usou uma amostra pequena de pacientes, porque a gente não sabia se isso era factível ou não. A partir do momento que a gente viu que é factível, e além disso, identificou quais os genes que são expressos de uma forma diferente, agora a gente vai atrás especificamente desses genes numa população maior de mulheres.